Olá, alunos do segundo ano A e do segundo ano B, tudo bem com vocês? Torço para que estejam todos bem e com saúde. Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história e vamos falar também sobre geografia, mas tudo isso dentro do acontecimento super bacana que tá para ver, que é o aniversário da nossa cidade, Presidente Prudente. Então a gente vai conhecer um pouquinho da nossa história, como começou, né, como eram as pessoas, e vai ser bem bacana, eu espero que vocês gostem. O slide ficou um pouco longo, mas que são muitas coisas, na verdade, até caberiam mais coisas, tá? Assim, poderia, mas para não ficar tão cansativo, a professora tentou ao máximo, né, dar aquela enxugada, mas eu espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho da nossa história, tá? Eu vou apresentar com vocês, dividir a tela com o slide, tá? Então, a história de Presidente Prudente, tá? Nós temos uma bela imagem da cidade, né? E vamos começar. A história da cidade, ela tem início bem antes de 1917, ainda no século XIX, quando os mineiros, né, aquele pessoal que vem atrás de minérios, vieram para essa região, né, que vem atrás de ouro, prata, né, pedras preciosas, alguns minérios importantes como carvão, alumínio, bom, enfim, eles vieram explorar a nossa região. Só que aqui habitavam também índios da etnia Guarani, e eles eram divididos em 3 tribos, né? Os Kaiowás, Chavantes e Caigangues, que também são conhecidos como coroados. Com a invasão das terras, né, pelos homens brancos, os povos indígenas, eles inicialmente eles lutaram, né? Eles lutam para defender suas terras, mas eles foram sendo derrotados, né, pelos brancos, e as tribos começam a recuar para o Mato Grosso e o norte do Paraná, tá? Mas aqui era terra indígena. Então, nós temos a imagem aqui, né, essa primeira, desculpa, gente, essa imagem aqui à esquerda, né, de vocês, quando vocês estão olhando, à esquerda de vocês, uma imagem de como era o que os colonizadores encontraram aqui. Então, os primeiros colonizadores que para cá vieram enfrentaram muitas dificuldades, pois não tinham nenhuma infraestrutura como água encanada, energia elétrica, asfalto, supermercados, meio de transporte, loja, telefone, celular, então nem pensar. Então, a imagem aqui é de como era antes, quando eles chegaram, como era o ambiente antes de ser desmatado, para construir casas, fazendas, sítios, né? Ele era uma mata fechada, então a nossa região era uma região de uma mata densa, fechada. Então, aqui, logo à direita, nós temos outra imagem já ao fundo a floresta, só com a imagem com a clareira, onde nós já podemos ver algumas construções, né, e o ambiente modificado pela ação do homem, né, ele constrói uma casa, ele constrói ali um espaço para um curral, alguma coisa para os animais, então já começa a se modificar o ambiente, mas ainda assim eram tempos bem difíceis, né. Aqui nós temos a imagem, né, dos colonizadores daqui da nossa região, da nossa cidade, que para desmatar, abrir, né, para abrir para a estrada e para construção, eles acabavam matando os animais que tinham muitos, né? Então aqui nós temos a imagem, eles com os desbravadores, os colonizadores com uma onça, mas tínhamos também capivaras, antas, veados, macacos, pregos, tucano, arara, muitos outros, tá? E muitos foram mortos até que quase que chegaram a ser extintos, né? A não existir mais. Um dos homens, né, mais conhecidos aqui, né, na nossa cidade e responsável pela colonização da nossa cidade é o Coronel Francisco de Paula Goulart, que é o colonizador daqui da cidade, né? Ele organizou um grupo de companheiros em setembro de 1907 e veio de Campos Novos
Paranapanema até Indiana, né? Ele veio de trem, onde pegou o trem de lastro dos operários da ferrovia e chegou até a Memória, que antigamente era chamada Memória, mas hoje a gente conhece por Regente Feijó. Aí nós temos a imagem da Mata Fechada, uma estrada boiadeira, né? Em que aqui se passavam as boiadas, né, os boiadeiros com as boiadas para irem, tipo, de um lugar para outro, de uma cidade para outro, tipo, eu compro 10 cabeças de gado, não tinha caminhão para transportar, eles transportavam esses animais assim, por comitivas, na terra, né, e iam, passavam dias, aí abriam caminhos pela mata aí, fechada. Então, de lá, como não tinha trem, né, até de onde hoje é Regente Feijó, Goulart, ele vem a pé por esta mata, por esta estrada boiadeira, até que ele chega no Alto de Tamanduá, que era um vilarejo que mais para frente viria a se chamar Presidente Prudente, mas não se chamava Presidente Prudente ainda. Um dos primeiros nomes foi esse, Alto do Tamanduá, que era perto de onde estava sendo construída a estação férrea, né? Que seria depois batizada com o nome de Presidente Prudente, a estação e posteriormente a cidade, tá bom? Aí o Goulart, ele veio tomar posse de uma herança, né, de família, e era a fazenda Pirapó, Santo Anastácio, e ele começa a lotear essas terras para vender, principalmente para o plantio de café. Além da mata, da estrada boiadeira, das tribos dos índios e de alguns poceiros espalhados pela gleba da terra, encontrava-se aqui uma turma da estrada de ferro Sorocabana, que estavam colocando os trilhos, construindo a linha férrea. Então, o Coronel Goulart, ele pede para o engenheiro, né, o Farsbeck, demarcar uma avenida bem na frente da estação, né, que hoje ela é conhecida como Avenida Washington Luiz. E daí, a partir daí, surge uma vila, né? Uma vila que servia como centro de distribuição e abastecimento das pessoas que estavam se, né, constituindo moradores ali daquele local, principalmente pelos lotes vendidos pelo coronel. Então, logo a cidade, ela nasce das terras do Coronel Goulart, né? Então, por isso que esse nome, ela tem uma influência muito grande na cidade, né? Os Goulart. Então, posteriormente, passa a ser chamado de Vila Goulart, mas ainda tem um caminho para chegar até lá, e depois a gente, posteriormente, vai vendo melhor. Então, as imagens aqui do lado são de anos mais tarde. Em 1953, aí começa-se a construção, já tem desculpa, começa não, já existe a Avenida Washington Luiz, só que nós podemos observar que ela não é pavimentada com cimento nem pedra, ela é de terra. No fundo, a gente vê planície, então não tem construções, o que nos remete a um tempo que havia poucas casas construídas naquele local, tá bom? Aqui a imagem do ambiente, né? Um ambiente que foi modificado, era uma mata, né? A gente vê a mata ao fundo, uma clareira onde estão as 3 pessoas, e esse ambiente, esse espaço, são as terras do Goulart, né? Do Coronel Goulart, que ele começa a lotear e vender, tá? Então, começa-se a construção da vila, que posteriormente chamaria Vila Goulart. Aí aqui a Vila Goulart, na década de 20, no ano de 1920, poucas casas construídas, podemos observar que a vegetação, né, o ambiente já foi modificado, já não há mais tanta vegetação, a gente pode observar que as casas também não são constituídas de muro alto, né, tudo muito bem protegido, aparentemente elas têm uma construção muito semelhante, o modelo, né, arquitetônico delas, não tem, a rua não é asfaltada, a gente pode observar que não tem pavimentação, é de terra, né, também 1920,
há muito tempo atrás. Aí a professora vai um pouquinho para frente, depois a gente volta de novo, às vezes é necessário isso, né? Então, lá atrás a gente viu, né, a vista da Avenida Washington Luiz sem pavimentação. Agora nós estamos vendo ela em 1973 já pavimentada, né? A gente já consegue observar algumas construções de prédio também, tá bom? Bom, aqui é a estação. Depois que ela ficou pronta, era isso aqui, que hoje é o Centro Cultural Matarazzo, que existem bastantes projetos culturais, tem de dança, tem de canto, tem de, né, de instrumentos musicais, bem bacana lá o trabalho que é desenvolvido lá. Mas aqui a gente pode observar, né, que as pessoas estão ali no carro do modelo antigo, vestes antigas, né, chapéus, né, nada muito parecido com o nosso tempo, né? Bom, depois disso, 2 anos depois, chega aqui, né, um outro fundador importante, né, o coronel José Soares Marcondes, né? Ele vem acompanhado do senhor Francisco Cunha, que era um picadeiro. O que seria um picadeiro? O picadeiro era uma pessoa que abria picadas na mata. Ele, na verdade, ele abria caminho para se passar. Picadas é abrir caminhos, né? E a partir dessas picadas, ele ia demarcando os lotes das propriedades para serem vendidos posteriormente, tá? Então, aqui a história diz que as propriedades foram surgindo na gleba de Montalvão, que foram as propriedades do coronel José Soares Marcondes, surgindo na gleba de Montalvão, tá? Para a criação de um núcleo urbano. Então, ele já vem com esse pensamento, né, de, de, de aumentar a cidade, de urbanizar a cidade, né? E ele tinha uma companhia, né, que era a Companhia Marcondes de Colonização, né? Então, tinha indústria e comércio. Então, ele cria uma vila mais moderna, né? Que é a Vila Marcondes, que é para abastecer os gêneros de vários setores para escolas, né? Trouxe médicos para cá, né? E coisa que não havia, né? E no início, esse serviço médico, ele era particular. Muitos anos depois é que foi criado o ambulatório da Santa Casa de Misericórdia, tá? Então, só nesses tempos aqui, só quem tinha dinheiro mesmo é que conseguia ir no médico. Nós não tínhamos o SUS, por exemplo, os postos de saúde que tem hoje, tá? Os UPAs aí, né? Aqui nós temos a imagem do Coronel Goulart e do Coronel Marcondes. O Coronel Goulart, visivelmente mais velho, né, à esquerda, e o Coronel Marcondes à direita, né, que foram os dois pátronos da nossa cidade, né, trouxeram o desenvolvimento. Aqui nós temos uma imagem muito antiga do Coronel Manuel Goulart, que é esse que acompanha a seta aqui, esse senhor de chapéu, de pé, com um terno mais escuro do que os outros. Este é o Coronel José Soares Marcondes, tá? A gente observa aqui que nós temos os carros muito antigos, muito diferentes dos nossos que são hoje, né? Bem diferentes. As vestimentas, olha só, a professora vai reforçar de novo que nessa época todos usavam um chapéu aí, né? Uma roupa diferente, muito bem vestidos. Bom, com a vinda da ferrovia, né, para a nossa região, aconteceu um crescimento, facilitou para que a nossa região crescesse, não só onde mais tarde viria a ser o Presidente Prudente, mas como todas as outras cidades aqui, né, que são da nossa região. Porque lá em Presidente Epitácio tinha o cais do Porto, né? Então, lá tinha o porto, então eles levavam muita matéria através dos navios, e chegava muita matéria
pelos navios. Então, era uma rota de ligação, né? Então, vinha coisas da capital para ir, às vezes, tipo, Mato Grosso do Sul, outras regiões do país, tinham que passar por nossa região, pela linha férrea, estrada férrea, até chegar em Presidente Epitácio, e de lá serem despachadas em navios, né? Então, há uma expansão, e surgem muitas vilas e povoados, né, povoações, que hoje são cidades, ó, Martinópolis, Indiana, Regente Feijó, Rancharia, Assis, Presidente Venceslau, Santo Anastácio, Kaiowá, Presidente Epitácio. Kaiowá recebe o nome de Kaiowá por causa da tribo indígena dos Kaiowás, tá? Então, essa aqui é uma vista antiga de Presidente Prudente, que hoje, neste espaço, tem a Praça da Bandeira, que é aquela praça próxima a um viaduto que tem lá, né? E assim, a gente pode observar de novo que as ruas não são asfaltadas, não são pavimentadas, as edificações, né, construídas, os prédios são bem diferentes do que a gente vê hoje, né? São grandes, não sabemos ao certo, não está descrito o que era ali, mas bem diferentes do nosso, né? As duas vilas de Manuel Goulart e Coronel Marcondes se uniram e toda a povoação recebeu vários nomes. Então, quer dizer, o Goulart chegou e ele loteou, né, e vendeu esses pedaços de terra que ele dividiu da sua fazenda para, principalmente, cultivo de alguma coisa, plantio de café na época. Já o Coronel Marcondes, mas ele vem com uma intenção mais de urbanizar. Ele traz médicos e ele tem uma companhia que traz produtos, né, que vão abastecer escolas, né, a cidade. Então, eles são muito importantes nessa junção aí, dessa visão que eles tiveram, né, de expandir o local, a vila. Então, o lugarejo, ele antes era chamado de Alto do Tamanduá, quando o Goulart chegou aqui. Depois ele fica conhecido como Patrimônio do Veado, porque aqui ele passa o Córrego do Veado, que inclusive o Córrego do Veado, ele passa lá no Parque do Polvo, que hoje ele está canalizado, ele está embaixo da terra, tá? Mas antes ele estava ali para todo mundo ver. Mas a população não gostava desses nomes, e foram surgindo outros, né, sugerindo outros. Aí teve um momento que chamou Patrimônio das Anta, desculpa, Patrimônio da Anta, né, porque haviam muitas antas aqui, muitos animais, como a gente viu anteriormente. Só que o nome acabou virando piada, né, vou lá na cidade das antas, né, porque é pejorativo, né, sua anta, quando a gente fala, né, não é legal falar assim com a pessoa, mas quando alguém fala, ela não está elogiando, não, ela está querendo fazer outra coisa, na verdade ela está ofendendo, né. Montalvão foi um terceiro nome, mas durou pouco, né, enfim, chega-se à conclusão, né, e oficializa-se que torna-se a Vila Goulart, tá. Finalmente, né, passado um tempo, a cidade recebeu o nome de Presidente Prudente por conta da homenagem ao presidente Prudente José de Moraes, né, que chamava Prudente José de Moraes, que foi o terceiro presidente do Brasil. A estação ferroviária foi batizada com o nome do presidente e foi inaugurada pelo filho do presidente que esteve, né, para inaugurar a estação. Então, posteriormente, adota-se o nome Presidente Prudente para a cidade inteira, tá? Aqui na imagem é o Prudente José de Moraes, tá? Que era presidente na época do Brasil. A cidade cresceu muito, de 1917 para 1920, já tinham 826 habitantes, né? E desses 826, 251 eram crianças. Então, fez com que o governo trouxesse para cá, né, o governo do estado, as escolas reunidas, né, que depois se tornaram o primeiro grupo escolar de Presidente Prudente, que hoje é
e Adolfo Arruda Melo, tá bom? Então, aqui na imagem a gente vê as pessoas que eram os moradores da cidade naquela época, as crianças com uniforme, tem uma gravatinha, as meninas de saia, né? Parece que a gente vê mais meninas, eu não sei se eles colocaram aqui na imagem da frente. Bom, o grande crescimento né, do vilarejo e do município exigia que ele tivesse autonomia de município, porque até então era uma vila, né, um lugarejo, e passa a ser oficialmente tido como município em 1921, tá? Que foi quando o governador Washington Luiz, né, tem até uma avenida com esse nome aqui, ele já tinha visitado a cidade, então ele ele assinou o decreto que criava, dando a autonomia de município para o Presidente Prudente. Então, já não éramos mais vilarejo, vila, né? Nós passamos a ser um município em 1921, mas já tinha sido fundado, né? Ao lado, na imagem ao lado, nós podemos observar também um senhor de pé, tem um senhor na janela, lá ao fundo, e foi quando houve as eleições para a Câmara Municipal, né? E como o primeiro prefeito foi indicado pelos vereadores, ele assumiu, né? E foi um dos primeiros dentistas que teve na cidade, né? Foi o senhor Pedro de Melo Machado, que esse senhor de pé aqui, afastado do grupo, um pouquinho afastado aqui, ó, o primeiro da nossa esquerda até terminar lá. Bom, inicialmente, né, a economia era movida pelo café, mas em 1929 há uma crise mundial, então o café ele cai, né, desvaloriza, então não é mais interessante plantar o café. Então eles substituem essa lavoura de café pela lavoura de algodão, né? Isso foi relativamente bom, porque com o algodão precisava do beneficiamento, junto com a plantio de algodão, vem as indústrias de beneficiamento, né? Matarazzo, que era para beneficiar esse algodão, que hoje nós temos o Centro Cultural Matarazzo, por conta da família Matarazzo, das indústrias, tá? É uma família bem conhecida, nós temos menção em São Paulo, em todo o estado de São Paulo, tá? E eles eram muito fortes em indústrias mesmo de beneficiamento. Então, a luz elétrica, ela chega por volta de 1924 aqui em Presidente Prudente, tá? E ela é trazida pela companhia do coronel lá, do Marcondes, que tinha a companhia de colonização Marcondes, tá? Então, era uma pequena usina, né, termoelétrica, e ela fornecia energia quando escurecia, anoitecia, até as 10 horas da noite, aí depois apagava-se tudo. Aqui nós temos a produção de algodão, né, em Presidente Prudente, aqui nós vemos imagens de trabalhadores do campo, um caminhão lotado com sacas de algodão, crianças provavelmente trabalhavam nessas lavouras, eu fui com a minha mãe muitas vezes na lavoura de algodão, colher algodão, hoje, graças a Deus, nós temos aí leis que protegem as crianças desse trabalho insalubre, e criança não tem que trabalhar, criança tem que estudar, né? Bom, enfim, mas esse é outro assunto, mas nessa época era comum, né? Então, provavelmente era uma família, e essa família, ela trabalhava, ela plantava, ela colhia, o negócio era entre família, tá? Bom, aqui são algumas imagens históricas da nossa cidade, né? Não dá para pôr tudo, mas a professora selecionou algumas, né? A primeira imagem, da esquerda para a direita, nós temos a turma de 1928 do primeiro grupo escolar. É a primeira turma que se formou aqui em Presidente Prudente, né? Logo depois de fundada a escola. Depois, ao lado, nós temos o Colégio Cristo Rei, na década de 1940. O Colégio Cristo Rei, ele existe, ele está lá até hoje, né? Abaixo, nós temos a Praça 9 de Julho, em 1950, e ao lado, e última imagem, nós temos o cinema, que foi inaugurado dia 3 de fevereiro de 1959, chamava-se Cine Prudente. Bom, aqui nós já temos o Paço Municipal, né? À esquerda, nós temos o antigo Paço Municipal.
que foi construído em 1940. E à nossa direita, nós temos o Paço Municipal, que existe até hoje, que foi construído em 1980, 40 anos depois mudaram o prédio da prefeitura, tá? Que é a chamada prefeitura, que a gente fala assim, precisa ir lá na prefeitura, é o Paço Municipal, tá, gente? Aí, então, a gente já vê uma diferença de situações aí, né? Nós temos, na década de 40, os carros completamente diferentes, né? Da década de 80, do ano de 1980. O prédio também, o desenho arquitetônico também completamente diferente, mais moderno, né? E quase todo constituído por concreto e vidro, a sua fachada, né? Algumas imagens aqui, a primeira imagem da nossa esquerda, de cima, né, à esquerda, é quando estava se construindo, né, aquele pontilhão, o viaduto lá da Vila Marcondes, né, que fica lá perto da Praça da Bandeira, inclusive, ela tá bem, ela cobre uma parte da Praça da Bandeira, né, muitas pessoas criticaram, né, e criticam por conta de que foi uma construção civil que acabou meio que escondendo, né, a praça, né, que foi uma praça tão importante para Presidente Prudente no início né, da cidade. Abaixo nós temos as linhas de ônibus, né, uma das primeiras linhas, né, a gente pode observar que o ônibus era bem diferente, né, menor do que o nosso agora, só tinha a porta de entrada e de saída, agora nós temos a porta para o cadeirante, né, que desce, a escada desce, uma plataforma, o cadeirante pode subir com segurança e tranquilidade, então, houve, né, com o passar do tempo, essa modernização também no transporte, tá bom? Ó, e aqui no viaduto, a gente vê o viaduto aqui, sendo construído, e as catedrais aqui, a ponta, né, das torres da catedral aqui, olha, da Nossa Senhora Aparecida, tá bom? São as mesmas ainda. Aqui nós temos a construção do Parque do Povo, né? E a sua primeira pista de ciclismo. Então, aqui em cima, o córrego do Viado já tinha sido canalizado, mas ele corria a céu aberto ainda, dava para ver. E aqui as construções já iniciadas do Parque do Povo, né? Hoje a gente já não consegue mais ver o córrego do Viado que está embaixo da terra. E aqui nós estamos vendo ciclista daquela época, né? Você vê que hoje em dia tem pessoas que fazem ciclismo, então, mas as bicicletas são diferentes, parece que o equipamento de segurança também quase não existia, mas enfim, olha aí, ó. Esse é o Parque do Povo, essa é a primeira pista de ciclismo. E a professora comeu o R aqui no primeira, tá? Bem aqui, ó. Desculpem, tá, gente? Praça 9 de Julho, né? Aqui, ao fundo, é a imagem do Presidente Prudente. Não tem, a professora colocou de fundo, imagem de fundo. Aqui, nós temos a imagem branca e preta, é a Praça 9 de Julho, né? Quando ela foi recém-construída. Então, a gente quase observa que não tem construções de prédio, né? Ainda dá para ver muito o horizonte lá no fundo. Não tinha tanta habitação assim, né? Hoje, aqui colorida, nós podemos ver que já é bem diferente, né? Temos prédios, mais árvores, ficou mais arborizado. Ao fundo, a gente não vê mais o vale, né? A gente só vê construções de casas, prédios. Aqui, nós temos a imagem do antigo matadouro, e hoje, matadouro de animais, tá? De gado, gente. Tipo frigorífico, assim, sabe? E hoje ele é o Museu da História de Presidente Prudente. Então, a imagem branco e preto é um antigo matadouro, né? E hoje ele é tombado, né, como patrimônio do município, cultural do município, e virou museu. Então, tem boa parte, a história de Presidente Prudente está contida nele, tá? Como documentos, fotos, bem interessante fazer uma visita. Aqui nós temos a Cidade da Criança, que são os pontos turísticos, né? O que temos em Presidente Prudente, nós temos a Cidade da Criança, que é bem legal, quem não foi precisa ir, é muito gostoso.
Nós temos o Cristo Redentor, que está logo na entrada da cidade, né? Uma imagem bastante apreciada por quem chega aqui, pelos moradores daqui também. Só que essa imagem, ela já não é uma imagem atual, né? Ela é um pouquinho antiga, porque onde há esse espaço aqui sem construção, hoje ele não existe mais. Isso daqui tudo, onde está esses três carros aqui, ó, branco, preto e o branco, aqui tudo já tem construção nesse espaço. Esse espaço não está mais sem construções. E agora, precisamente, eu não sei lembrar o que tem aí, mas aqui já não é mais assim. Olha o que modificou também. Nós temos aqui o calçadão, né? Primeiro, a imagem branca e preta, nós temos a Rua Tenente Nicolau Maffei, né? Antes. Por ela antes, lá no início, né? Bem lá atrás. Ela tinha comércio? Tinha comércio, mas os carros podiam transitar entre ela, na rua. E hoje, a gente já sabe que a Rua Tenente Nicolau Maffei foi fechada para tráfego de automóveis, só pode passar nela pedestre, só pessoas, a gente anda livremente lá, né, no calçadão, só os cruzamentos, né, das ruas, assim, que a gente tem que ter cuidado. Então, quer dizer, olha só como hoje ficou, né, e a fachada das lojas, os nomes das lojas já não são mais as mesmas, nós temos árvores, né, tá mais urbanizado e, digamos que, organizado. Aqui nós temos a Praça do Centenário, né, que foi construída em comemoração aos 100 anos de Presidente Prudente, em 2017, ao 100º aniversário de Presidente Prudente, e ela foi pensada, ela tem, no meio aqui, nós temos o mapa de Presidente Prudente e as suas regiões, né, norte, leste, sul e oeste, e nós temos, inclusive, a, aqui no mapa, inclusive, está representado as cidades, nossas cidades vizinhas, né, e os distritos também. Nós temos aqui representado alguns distritos, porque Presidente Prudente, ele tem uns distritos que são áreas rurais, mas que tem vilarejos, que para terem escola e médico, que nós chamamos de distrito, que são Eneida, né, Emilianópolis, eu lembro que Eneida, Montalvão, acho que agora eu não vou lembrar de tudo essa hora. Mas eu também não vou falar quantos são, eu sei quantos são, mas eu não vou falar porque é uma pergunta da atividade, vocês que vão falar. Aí nós temos a Praça do Centenário, temos um monumento, lá na atividade eu também estou perguntando o que significa esse monumento. É um abraço, mas abraço de quem? Quem seriam essas duas pessoas se abraçando, tá? Aí o portal e as rosas do vento, né, que indicam nossas direções aí, nossas regiões, e logo ao fundo, assim, já é o Parque do Povo, que é bem pertinho. Alguns outros pontos da cidade, que são bem bonitos, né, nós temos aqui ali, quando inicia o Parque do Povo, né, para quem está entrando pela Avenida Manuel Goulart, aí a fonte, nós temos crianças que brincam no Parque do Povo, a pista para andar de bicicleta, para o pessoal correr, aqui o pessoal correndo, uma imagem bem bonita do pessoal correndo, se exercitando. Depois nós temos o estádio Prudentão, né, que é um estádio voltado para a prática de esportes, principalmente futebol, e que recebeu muitos jogos importantes aí dos nossos campeonatos brasileiros, inclusive estadual, né, Campeonato Paulista, e é um ponto turístico bem comentado da nossa cidade, tá? Bom, isso, a professora, fez um, ela faz um apunhado, assim, das coisas, mas existem muitas coisas, tem algumas coisas que eu vou linkar lá na nossa sala, que vocês podem olhar um pouco mais sobre também, né,
sobre o que pode ter mais, é isso. Seria até mais propício, talvez, se isso tivesse sido dividido em 2 partes, mas é que ficaria muito extenso, então a professora tentou fazer isso. Eu vou dizer tchau para vocês, eu quero que vocês tenham uma boa semana, eu desejo que vocês tenham, uma semana produtiva de atividade física, de cuidado consigo emocional, tá? Vamos nos cuidar. Ah, gente, ó, e outra coisa, vamos ter cuidado e passar repelente, tá? Porque pernilongo tá assim, ó, de novo. E aí a gente vai ficar à mercê agora da dengue, né? E da dengue e do Covid. Então, vamos nos cuidar. Água, bastante água, porque o tempo tá seco, tá? E o nosso organismo precisa de água, principalmente nessa época que tá calor e seco. Beijo, fiquem com Deus e até mais.